Om. Você pode ficar de olho aberto e quando quiser fechar também fique à vontade. Om. Om Namaste Astu Bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaya Triambakaya Tripurantakaya Trikalagni Kalaya Kalagni Rudraya Nilakantaya Mrityunjayaya Sarveshwaraya Sadashivaya Shriman Mahadevaya Namaha. Os olhos se abrem e lentamente, lentamente feche os olhos. Lentamente. Sentindo as pálpebras se tocarem como você nunca sentiu antes. Abra e feche os olhos. Sem pressão para fechar o olho. Sem nenhuma pressão para fechar o olho. Deixa o olho rolar para cima e deixa as pálpebras se encostarem suavemente. Você pode fazer isso algumas vezes até você pegar a prática. Abre o olho e deixa ele se fechar bem conscientemente, bem suavemente. Sente que não há nenhuma ruga na pálpebra, nem na testa, nem nas têmporas, em lugar nenhum. O rosto como o do Buda. Isso. Essa é a expressão do ser consciente simples. Cognitivo. Cognitivo. Você não tem agora, nesse momento, nada a ganhar, nada a procurar, não quer se afastar de nada, não quer alcançar nada, não quer fugir de nada também. É um movimento diferente do movimento da vida cotidiana, em que a gente está ou indo atrás de algo, ou recusando algo, fugindo de algo. Um movimento natural. Mas agora não. Por um ato da sua vontade, deixe o mundo ser exatamente como ele é. Ou o mundo significa você incluído. Seu corpo, sua mente, o seu dia, como o dia foi, é um dado da realidade já. Não há nada a ser feito agora. Depois, sim. Agora é. Agora é. Então, preste atenção no que é. Isso é o ser consciente simples. Preste atenção naquilo que é. O corpo é. Corpo é. Com a idade que ele tem, a condição de saúde que ele tem, o tamanho dele, o peso, a cor, como ele é. Corpo é. Corpo vivo. Respiração. Preste atenção nisso que torna esse corpo o seu corpo, o corpo vivo. Respiração. Você. Pranadhari. Esse que tem prana. Vida. Perceba, inspira e expira. Inspira e expira. Sem precisar controlar a respiração. Apenas consciente da dádiva da respiração. Que acontece muito para além da sua vontade e do seu esforço. A própria vida respira. Muito além do nosso esforço. Muito além. Sensação de toque
Isso que percebe a respiração chama-se tato. Perceba o tato. Toque. Sensação de toque por toda a pele. Todo o corpo é um órgão sensível. Toque. Sinta o toque da roupa no corpo. Sinta o toque da roupa no corpo. Sinta. Sinta a pálpebra do olho direito fechada, apenas as pálpebras do olho direito. Pálpebra superior direita, toca a pálpebra inferior direita. Toque. Toque. Fique nessa sensação de toque. Olho direito. Toque. Olho esquerdo, toque. Só passe para o olho esquerdo, sem esforço. Toque. Olho esquerdo. Toque. Sensação de toque. Toque. Olho esquerdo. Toque. Perceba as mãos, a postura das mãos, onde as mãos tocam. Toque. Topo da cabeça. Toque. Contato com o ar. Perceba o contato do topo da cabeça com o cabelo. Do cabelo com o ar. Toque. Quem percebe o toque? Eu. Quem percebe o eu? Ninguém. Você é. Ninguém percebe você. Você percebe tudo mais. A sua pura presença, sem esforço. Percebe toque. O mesmo eu percebe som, percebe cores. A tela preta que você está vendo é a cor da sua pálpebra fechada. Percebe sons, percebe toque, cheiro, gosto. Luz. É a luz que tudo revela. E não precisa de nada para se revelar, porque você é essa dádiva, essa graça, a mais abundante, a mais generosa, a que mais se distribui igualmente, essa dádiva do ser, que você não pode recusar, você é presença. Presença. Mesmo os pensamentos são menores do que essa presença. Os pensamentos estão na presença. A presença não está em nenhum pensamento particular. É maior que o pensamento. Está além do pensamento. Objetifica o pensamento. E é livre dele também. Esse eu. Esse eu. Então, com esse eu, você é isso, não precisa se esforçar para alcançar isso. Você que está me ouvindo é isso. Presença. Você pode abrir o olho, você pode ouvir a aula de olho fechado, tanto faz. E eu vou estar falando dessa presença auto-evidente. Dakshinamurti é essa presença, a gente viu, né? É essa presença porque é tudo que está aqui é essa presença. Os 5 elementos que constituem todo o cosmos. A gente viu mais o Sol e a Lua, os pares de dualidade, todos os planetas e estrelas, tudo simbolizado. Os 5 elementos, com todos os corpos
celestes, macho e fêmea, quente e frio, dia e noite, lua e sol. Toda a variedade da criação está implicada nos 5 elementos. Isso depois é assunto do Tátua Bodha, para quem quiser. E a gente viu que um dos elementos de Dakshinamurti, além dos 5 elementos, Sol e Lua, é aquele que está vendo Dakshinamurti. Faz parte de Dakshinamurti, não é... Dakshinamurti não está completo, não existe sem a pessoa que está vendo Dakshinamurti, o ser consciente. Você não pode simbolizar a consciência como um objeto na figura de Dakshinamurti, porque não precisa. A consciência já está. Não é nem simbolizada, está presente. Como você. Aí Dakshinamurti se torna um portal. Quando a gente adiciona esse elemento significativo que sou eu. Aquele que vê Dakshinamurti, aquele que confere brilho para Dakshinamurti, ser para Dakshinamurti. Esse é Dakshinamurti. Tasmei Shri Guru Murtaye Namaidam Shri Dakshinamurtaye. O Stotram vai falar. Para essa presença, Shri Guru Murti. Guru Murti. Quem é a forma do Guru? Guru Murti. É esse ser consciente. Que você faz tão pouco caso. Esse é o pecado em Vedanta. O pecado original em Vedanta é esse. Você faz pouco caso de si mesmo. Sendo Dakshinamurti. E aí Dakshinamurti fala para Dakshinamurti. Revela. Saúda Dakshinamurti. Esse vai ser o motivo todo do stotra. Dakshinamurti, as palavras de Dakshinamurti, servindo de espelho para Dakshinamurti reconhecer-se a si mesmo numa saudação. Esse vai ser o motivo do stotra. Por isso que ele é muito belo. Porque o que ele está falando ali se torna real, dramaticamente real, concretamente real, à medida que você compreende o que você está lendo. Aquilo se torna real na mesma hora. E é interessante a figura de Dakshinamurti porque existe um elemento que está ali, que está para além desses, que é o tal do Apasmara. Além de estar o mundo, o universo inteiro visível, mais o ser consciente, e deveria, sem muita dificuldade, reconhecer-se a si mesmo através do ensinamento de Vedanta, facilmente ele deveria conseguir reconhecer. Mas ele sofre um pouquinho. Não é tão fácil assim, porque existe um elemento a mais ali, que é o tal do Apasmara. O Apasmara, deixa eu pegar ele. Esse sujeitinho aqui, ó. Olha a cara dele. Esse aqui, ó. Dá para ver? Vou mostrar aqui para a câmera, tá vendo aqui, tá. Esse é o Apasmara. Olha a cara dele. Fanfarrão. Tá segurando, aqui ele tá com uma cobra, né? Às vezes ele tá com uma faca. É um sujeitinho, um anãozinho com um bigode. É. Com uma faca ou uma cobra, o que quer que seja, ameaçador. Eu vou te matar. E Dakshinamurti, ele não está matando o Apasmara, é interessante isso. Ele está com todo o carinho, na verdade, segurando o Apasmara, contendo ele um pouquinho. Está contendo ele um pouquinho, ele não está matando e esmagado, que nem uma barata, não está fazendo isso. O Apasmara é querido por Dakshinamurti. Ele é Dakshinamurti, tudo é Dakshinamurti. É querido também. Mas ele tem que ficar
ele está lá contido, fazendo a arte dele. Você vê, ele também é filho de Dakshinamurti, é fruto de Dakshinamurti, é irmão dos rishis aqui, ó. Os rishis estão soltos. Ele não. É que nem irmão. Irmão sempre tem, né? Um que é mais arteiro, né? Um é mais arteiro. E com a placa tá querendo fazer uma arte. O pai não ama o arteiro? Ama. Ama. Claro que ama. Mas fica um pouco contido. O pai presta mais atenção nele. Ele requer mais atenção. Ele requer mais amor. Não é dado mais atenção, é dado. Dakshinamurti dá atenção a ele e fica ali como que presente, mas sem causar problema. Ele está até querendo causar, mas não está causando por graça de Dakshinamurti, que está ali suavemente, sem fazer esforço, submetendo ele a uma certa ordenação, a uma certa contenção. Quem é esse? Apasmara. Smara significa lembrança. Smara, Smarami, Pratasmarami, eu me lembro. Smara é lembrança. Apasmara é uma perda de memória. É uma amnésia. Amnésia. Mas aqui a amnésia não é a amnésia clínica, a Alzheimer, essas coisas. Não é isso. Esse apasmar, essa amnésia é comum a todos nós, não é um problema clínico específico de um organismo como alguma doença específica, não. Se você nasceu aqui nessa terra como ser humano, você tem essa amnésia. Que amnésia é essa? É assim, quem você é? Não estou falando em termos metafísicos, não, Brahma, não estou falando Brahma. Quem é você? Pessoa de 30, 40 anos, 50 anos, adulto, formado, educado, conhece a vida, sabe das suas possibilidades, mais ou menos, a gama das suas possibilidades, o que você consegue fazer, o que você não consegue fazer, as suas impossibilidades, você também sabe a essa altura do campeonato, né? O que você consegue, o que você não consegue, o que você gosta e o que você não gosta. Sabe disso, sabe que o outro é assim também, tem possibilidades e impossibilidades, gostos e aversões, sabe que o outro é assim, sabe que o mundo não é feito para você brilhar, não é um palco para você brilhar, o mundo é o mundo, né? O mundo não tá para te servir, você sabe? Qualquer pessoa que saiu da adolescência sabe. O mundo não tá para te servir. Existem deveres, são desagradáveis, muitas vezes. Mesmo assim eu faço, porque é meu dever, eu quero cumprir com o meu dever mais do que estar agradado, estar confortável. Eu posso sair do meu conforto para cumprir o meu dever. Posso. E faço. Porque eu sou um adulto, consciente, ciente de mim. Se alguma coisa, se a gente vê alguém, algum amigo nosso, algum parente nosso, reagindo ao mundo, brigando, porque algo não deu certo para ele, a gente logo traz ele para a consciência. Ô amigo, ei, volta para cá. O mundo é assim mesmo. Não deu certo dessa vez, quem sabe na outra. Mas é assim. E consolamos o amigo, falamos com ele fala com a gente também, expressa a frustração dele e logo ele retorna. E depois de uns dias ele relembra o episódio, como que ele relembra? Com até uma certa graça. Como que eu perdi a cabeça? Onde que eu estava? Ainda bem que você estava lá para me conter. Ainda bem que você estava lá para falar comigo. É uma palavra que você deu ali, eu voltei a mim. Eu voltei ao juízo, à consciência. Porque, assim,
Enquanto ser consciente, simples, objetivo, é muito fácil você entender Vedanta, é fácil, não é difícil. Não é difícil entender. Qual é a queixa comum de todo mundo? Não é eu não estou entendendo o que você está dizendo, professor. Eu não estou entendendo essa presença autoevidente. Ou eu não estou entendendo que essa presença, essa consciência se espalha por tudo, sustentando tudo. A pessoa entende que o copo não existe por si mesmo. Depende de consciência de copo. Ela entende, ela vê o pote. Ela entende que o pote depende do barro. Todo nome depende de uma substância que empresta existência a esse nome. E a substância última não pode ser um nome. Porque se for um nome, está sendo objetificado por você. Depende de você. A substância tem que ser você. Essa consciência inegável, que não é um nome, mas que objetifica todos os nomes. A pessoa entende, eu garanto que todos vocês entendem isso. De alguma, com mais clareza ou menos clareza, vocês entendem. É essa consciência que sustenta tudo. Está auto-evidente na forma dessa cognição. Eu. Existe uma confusão com o corpo natural, com a mente. As pessoas entendem, o problema delas não é esse, o problema delas é, professor, como eu aplico Vedanta? Na vida prática, professor. Eu não quero teoria, eu quero na vida prática. E eu falo o quê para a pessoa? Não tem prática. Como não tem prática, professor? Eu me perco. Ah, essa prática. Não se perca. A pessoa fala para mim, eu perco conhecimento. Ninguém perde conhecimento. Ninguém perde conhecimento. Você perde a você mesmo. Você fica com raiva da sua mulher, do seu marido. Aquele infeliz que você disse, eu te amo um dia. Aí eu quero ficar com você para sempre, esse infeliz. Que você falou sim, o padre. Você falou eu te amo, meu chuchuzinho. Falou um monte de coisa. Essa pessoa também é alvo do quê? Da sua fúria. A mesma pessoa que você falou eu te amo, você falou que eu quero te matar. Eu vou te matar, seu desgraçado. Sai da minha frente. Professor, o que aconteceu com o meu conhecimento de que eu amo aquela pessoa? Hã? Você perdeu o seu conhecimento de que você gosta daquela pessoa? E que ela é uma pessoa para você? Hã? Você perdeu? É uma questão de memória? Pensem comigo. É uma questão de memória? Eu esqueci, professor. Eu esqueci. Não, se for esse o caso, você tem algum outro problema particular. Aí você esqueceu quem é. Aí é Alzheimer. A pessoa não sabe quem é a outra pessoa da frente dela. Aí você tem que ir no médico. Fazer a Ayurveda, comer bastante ghee, para memória. Aí realmente é um problema de memória. Mas o que eu estou falando não é um problema de memória. Mas é um apagão, como se fosse. O ser consciente, objetivo, capaz de apreciar a esposa, enquanto uma pessoa, capaz de apreciar o marido, enquanto uma pessoa como você, que tem as suas dificuldades e tudo mais. Tudo isso é perdido por um apagão. O negócio encobre. A vida encobre. Você, enquanto esse ser, esse adulto, ser maduro, ciente, que eu descrevi antes, esse eu desaparece. Ele cai num buraco e sobra um outro eu, entre aspas, uma outra pessoa lá, com uma faca na mão, alguma naja na mão, pequenininha de bigode, porque o que é pequenininha de bigode? É o adulto, é a criança congelada no tempo. Não fisicamente, obviamente, na mente. É uma pessoa carente aqui.
Em todos nós tem uma pessoa carente, mal-humorada, irritada, desgostosa, frustrada, em pânico, com medo. Ela tá lá e ela não vai sumir. Primeira coisa, a essa altura do campeonato vocês já devem saber que ela não vai embora. Ela não vai embora. E da Kinamori tá falando aqui para nós, ela não vai embora, ela vai ficar aqui, ela está aqui. Ela está aqui, vai ficar aqui junto com todo mundo. Junto com todo mundo. Vedanta não decepara, é cirurgia, decepara uma parte, um membro falhado, um membro que está a mais, que não deveria existir. Não existe isso em Ishvara. Tudo está no seu lugar. Inclusive o Pasmara, ele deve estar aqui, ó. Ele deve estar causando caos. Ele deve estar ali ameaçando, sim, querendo fazer e mais ou menos contido. Como que é amarrado num poste com uma corda de um certo tamanho que ele consegue dar uma andada. Mais ou menos contido. Mas ele tá lá. Ele tá lá. E vai estar até o fim. E ele é querido também. Ele dá uma graça. Quem tem filho pequeno em casa sabe. Criança, ela dá a graça na casa. O barulho. Às vezes, esses dias fiquei um dia inteiro sem minha filha de 5 anos aqui. Que tristeza. Que silêncio. Silêncio ensurdecedor. Porque normalmente tá um agito, tá uma brigadeira, tá um barulho, tá um não sei o quê. Mas não tem nada, não tem o que fazer, não tem quem cuidar. Você quer dar uma bronca em alguém, não tem. É uma tristeza. Então ele tá lá, graças a Deus que tá lá. Quem tá lá? Essa pessoa. Essa pessoa congelada no tempo. Porque no tempo psíquico, não tem tempo psíquico, não passa tempo. A mesma dor que você sentiu quando você era criancinha de 2 anos, ela está congelada dentro de você como se fosse presente. Presente. Todo mundo é capaz de acessar, inclusive, presente. E acessa não é com pouca intensidade, não. Todo mundo sabe que basta acontecer certos eventos na nossa vida, isso é invocado, a gente sente o peso inteirinho. Talvez até com mais, com mais gosto, até maturado, a coisa fica maturada. Fica aqui, que nem queijo parmesão. Quanto mais velho, mais gostoso fica, mais gosto tem. Não é que perde o gosto, não. Que nem vinho. Fica mais complexo. Fica mais complexo. E fica essa mesma emoção básica de o quê? Carência, medo do desamparo. É tudo isso. Que a nossa personalidade é construída em volta desse núcleo. Medo do desamparo. Carência. Pânico. Pânico. Medo, pânico. Como se a gente tivesse sido abandonado. Você foi abandonado. Você foi. O que vocês acham que uma criancinha de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos sente quando a mãe vai lá e joga ela, a mãe e o pai e a família, que deveria proteger ela? São os encarregados. O que um bebezinho precisa? Até os 4 anos de idade. Ser amado pela família. De preferência, família não família de pai e mãe só. Pai, mãe, tio, avó, primo, todo mundo junto. Isso que foi feito assim, o ser humano foi feito para isso. Hoje em dia a gente sabe, né? Kali Yuga é Kali Yuga. Já deteriorou um tanto. Então só tem pai, mãe e filho. Mas ainda assim foi feito para ser cuidada 100% do tempo, porque não faz nada sozinha. Não caga, não mija, não come, não bebe, nada. 100% impotente. 100% confiante nos seus cuidadores, pai e mãe, que amam a criança de fato. O que esse cuidador, esse responsável ou supostamente responsável faz com a criança? Leva na escolinha, de mão dada, larga e vai embora. O que a criança de 2 anos pensa na cabeça dela? Imaginem. Ela não sabe pensar. Ela não tem conceito, ela não tem linguagem, ela não tem nada. Não pensem o que ela pensa, pensem como ela se sente. Isso vocês conseguem. Como você se sente
Em pânico. Eu fui abandonado por Deus. Não é por uma pessoa, é por Deus, aquele ser onisciente, onipotente que faz tudo para mim. No qual eu deposito 100% da minha confiança. Não é que eu pense, eu confio neles. Eu confio de fato, 100% no pai e na mãe quando eu nasço. Porque eu não tenho opção. 100% de impotência significa 100% de confiança naquele que cuida de você impotente. Essa confiança é frustrada, você fica 100% absolutamente magoado, estarrecido, aterrorizado, sentindo pior que lixo. Porque lixo não tem alguma utilidade. Pode ser reciclado, mas eu fui jogado fora, por Deus. Você acha que a criança sabe, a mamãe vai voltar depois? Não sabe nada disso, não sabe o que é escola, não sabe de nada. Todo mundo passou por isso de alguma maneira ou de outra. Faz parte da criação, não tem nem como evitar. Não precisa ter sido abandonado num bercinho de junco, no rio, que nem Moisés, que nem Karna, no Mahabharata. Não precisa ter sido. Acontece isso com todos, de alguma maneira ou de outra. Você não precisa ter sido abandonado. Você precisa ter se sentido abandonado. E todo mundo se sentiu. Eu me senti. Eu lembro até. Eu lembro da escolinha, da maldita escolinha. Aí, o que acontece? Bom, o que acontece é que Deus fica na mão de Deus. É isso que acontece. E Deus faz. Deus faz. A ordem faz alguma coisa. A criança está em pânico. O que Deus faz? As pessoas que deviam cuidar dela não cuidaram. Então Deus cuida. Como que Deus cuida? Assim. Um sopro. Um soprinho. Assim. Tira da mente da criança. Tira da mente e joga onde? Inconsciente. Inconsciente. A criança não pode lidar com aquilo, não sabe como. Ela não consegue viver naquele pânico por mais de 5 minutos. E nem com aquele terror, aquela angústia, aquela sensação de culpa. O que eu fiz de tão errado? Por que eu sou com um lixo, tamanho lixo? Vai ser jogado fora assim, por aqueles em que eu depositei 100% da minha confiança. Hã? Como que a criança vai lidar com isso? Não tem como. Ishvara cuida dela, tira, joga para o inconsciente. Jogar para o inconsciente significa para ser resolvido depois, para se tornado consciente depois, quando for possível. Isso que é inconsciente, não é que jogou na lata do lixo, que nem se apaga um arquivo do computador. Não, não. Para ser restaurado logo em seguida, adiante, assim que surgir a primeira oportunidade, em que você, adulto, relaxe, normalmente no casamento ou algo do tipo, onde tem uma outra pessoa para você fazer essas projeções todas, relaxadamente, aquilo sai. A raiva, a frustração, o medo, tudo. Tudo sai e aí você tem uma oportunidade de lidar como adulto. É possível lidar daí. Na criança não é possível. Ishvara faz isso. Apaga da mente por um tempo, inconsciente. E a criança fica. Mas fica com um apagão, assim, ó. Fica essa coisa. Como que a gente pode chamar isso? A coisa. Todo mundo tem a coisa. Qual que é essa coisa? É a coisa que vem. E você se isola num canto, você fica quieto. O que é isso? Aí você. Às vezes não precisa acontecer nada. Não precisa acontecer nada, tá tudo bem. A coisa vem. Não vem? Vem. Todo mundo sabe que vem. Ó, tá todo mundo concordando comigo. Eu sei como é. A coisa vem, se instala. Como que vem? Varia um pouco de pessoa para pessoa. Uns ficam irritadíssimos, outros ficam quietos, tristes. Outros saem até, parece que estão eufóricos. É a coisa.
É a coisa se expressando. Isso que está lá enterrado, que foi encoberto. Foi encoberto, foi para o inconsciente, mas vai para o inconsciente, não age? Não, aí que age. Aí que age. Reage. Não é que foi para o inconsciente, agora está tudo bem. Esse material não é tão bem reprimido assim. Ele é mais ou menos, que é muito essencial é um afeto muito essencial, não tem como reprimi-lo. É o afeto, é o afeto machucado, o medo de ser abandonado de novo, isso é muito forte. O medo de ser desamparado, a experiência terrível do desamparo ali na escolinha. Aí a filhinha chega em casa, o filhinho chega em casa, como foi na escolinha, meu filhinho? O que o filhinho de 2 anos, 3 anos vai falar? O que ele vai falar? Ele não consegue falar o que aconteceu. Você quer saber como é que foi na escolinha, sua bruxa? Você quer saber? Não tem como falar isso pra mulher. Ó, imagina que você tá na rua toda cagada, todo mundo tá passando e rindo da sua cara, e você tenta falar, e você não fala a língua deles. E quanto mais você fala, mais bravo eles ficam. É isso a megera. Passa a papinha pra mim, por favor. Ele não tem como sentar na mesa e falar assim com a mulher. Ele não tem. Ele não sabe do poder dele, ele não tem linguagem, não tem conceito, ele nem sabe o que aconteceu. Ele só sabe o seguinte: eu não posso frustrar de novo esse Deus. É isso que ele pensa. Ele sente, né, que ele pensa. É isso que ele sente. Eu não posso frustrar de novo esse Deus e ser desamparado de novo. Como foi a escolinha, minha filha? Foi ótimo, mamãe. Sorriso. Foi muito bom, mamãe. Que bom, filhinho, tá gostando da escolinha? Tô adorando, mamãe. Foi muito bom. Sorriso. Esse é a Pasmara, o nome. A Pasmara. A criança encobre. Não é ela que encobre. Lixo encobre. Encobre o lixo todo. E bota ainda um adorno no lugar. Um sorriso. Um sorriso forçado. Convincente o suficiente para a mãe, para o pai. Convincente o suficiente. Eu ser abandonado de novo, ser desamparado de novo, não, foi ótima a escolinha, mamãe, eu adorei. Encobre aquele lixo todo, vou mostrar para minha mãe? Não, jamais. É muito bom. Adoro a escolinha, mamãe. Me leva amanhã de novo? Leva. Claro, minha mãe fica toda orgulhosa. Meu filho gosta da escola. É muito inteligente. Encobriu. Igual, encobriu e botou um enfeite em cima. A Ávora na Vikshepa. Maya Shakti é assim, ela encobre o projeto. Em todos os níveis é assim, no nível físico, no nível cósmico, no nível individual, no nível emocional, tudo é encobrimento e projeção. Nível emocional também. Encobre, que nem quando chega visita na tua casa, sem avisar, e tá aquela bagunça, mas bagunça mesmo, bagunça virado. Tudo virado, jogado no chão, roupa, objeto, tudo salgadinho no chão, Doritos aberto, tudo um lixo. O que você vai fazer? Tocou a campainha. Você acumula todo aquele lixo num canto e joga uma toalha bonita por cima. Bota um vaso. Fica uma mesa. Mesa de lixo. Um vaso em cima, bota uma flor. A gente vai. Encobre, bota num lugar uma coisa bonita ali. Eu, desamparado, não, jamais. Medo atávico do desamparo. Necessidade de agradar. Autorrejeição. Tudo que a gente tem, tudo que você tem, eu tenho, todo mundo tem. Como base da personalidade. Isso fica mais ou menos controlado. A gente está aqui tendo uma conversa de homem para homem, de adulto para adulto. Cadê nossos apasmara? Estão aí, mais ou menos sob controle. Mais ou menos sob controle.
Mas basta que um desejo nosso não se satisfaça. Um desejo qualquer, de gosto ou aversão. Algo que eu não quero ocorre. Começa um barulho aqui no vizinho. Eu não consigo dar aula. Cai a internet. Pode acontecer tanta coisa que eu não quero. O que acontece? Ele vem com toda a força. Protesto. De novo, comigo, eu. Aquela indignação que não tem, na verdade, nenhuma razão de ser, porque o que vai acontecer daqui a um minuto? A gente pode ter um ataque cardíaco e morrer, pô. Acabar a luz não é nada. E vai acontecer esse momento também. Quem é você? Por que a indignação? Você não sabe? Você vai morrer? Você está aqui de passagem? Você não controla o mundo? Tem uma ordem? Você sabe? A indignação não é justa. Nunca é justa. A indignação não deveria jamais acontecer isso comigo. De novo, sempre eu. As pessoas não gostam de mim. Aí começa. Tudo projeção, subjetividade fora de controle, fora de medida, desmedida, subjetividade desmedida. Começa a projetar nos outros e no mundo, e até em Deus. Aquelas emoções todas que estão lá congeladas dentro de você, de rejeição, de medo, de carência, medo de desamparo. Aí alguma pessoa não fala com você, é mais ríspida. Por personalidade, ela é mais ríspida. Você já não gosta dela. Você fica pensando nela. Ela foi grossa comigo. Ela não sei o quê. Você perde uma energia incrível nisso. Bobagens, mesquinharias, inutilidades. Qualquer coisa basta para se perder um dia. Qualquer pequena coisa basta. Por quê? Porque esse cara aqui, tá lá. Ele tá lá. Ele dificulta a Vedanta porque ele ocupa o seu lugar. E vocês podem conviver os dois. Só tem que ter uma certa consciência disso. Não é que você precisa nem controlar o Apasmara. O Apasmara tem que controlar o Apasmara. Isso é o Apasmara falando. Necessidade de controle, medo, eu tenho que controlar. Como eu faço para controlar a minha mente, as minhas emoções? É ele que quer controlar a mente, as emoções e não sentir a tristeza que ele sentiu. E não ser decepcionado mais uma vez, de novo. Aquela história toda. É ele que quer isso, controlar, né? Como que eu faço para controlar a minha mente? Essa é a pergunta de Apasmara. Não tem que controlar nada. Veja ele, dê atenção a ele, veja ele, ninguém nunca viu. Porque você encobre, você bota um sorriso. Veja, pelo menos você veja ele, não precisa mostrar muito para os outros, não. Nem faça isso. Só para quem ama você. Quem te conhece, quem ama, quem conhece as suas virtudes, para essas você pode mostrar o Apasmara. E a gente mostra mesmo. Relaxe, confia, aí solta os cachorros. Para essas, tudo bem. Elas te amam, elas aguentam. Você aguenta elas, elas aguentam você. Esse é o trato, esse é o casamento. É bom, porque é uma oportunidade. Um casamento serve para isso, pô. É um contrato dos dois, fazer, vamos mostrar um para o outro. E vamos lidar agora sem pânico. Não precisa de pânico, a gente vai ficar junto até o fim da vida. Tá bom? Tá bom. Pronto. O acordo está feito, é sagrado. Aí dá para lidar. Dá para lidar. Pode dar para lidar. Normalmente não acaba não dando. Frequentemente. Você não precisa fazer nada com ele, você só precisa olhar para ele, deixar ele ser o que ele é, expressar o que ele tem para expressar dentro do limite da subjetividade. Dentro do limite da subjetividade. Quando eu começo a brigar aqui em casa, eu saio e vou andar. Isso é dentro do limite da subjetividade. Eu não envolvo ninguém, eu saio e vou andar. E eu fico falando comigo mesmo.
Tudo que eu resmungaria para minha mulher, eu resmungo comigo. Eu vou falando comigo mesmo, vou concordando. É isso mesmo. Você tem razão. Tá certinho. Eu faria a mesma coisa. É. Aham. É, mas eu fiz. Aí, aquele jogo, a conversa interna, né? Defesa e acusação. Acusação e defesa. Você faz o papel dos dois, promotor, advogado de defesa, advogado de acusação. Você faz os dois papéis, tudo dentro da sua cabeça. Tá bom? Saiba que é subjetivo, saiba que você está viajando na maionese, saiba que é o apasmara, saiba disso. Só saiba. Só saiba. Ele vem, ele se expressa um pouquinho, você sai com ele. Você sai com ele, por que você sai com ele? Porque você não quer que ele faça vítimas, correto? Fazer vítimas é um problema, empiricamente é um problema, realmente é um problema. Ele não tem problema nenhum no nível dele. No nível subjetivo, a subjetividade relegada ao nível subjetivo, não só não tem problema, como é bom. É nessas que ele sai para andar, para querer esvaziar a mente, querer esparecer, você sai. Esse desejo de esparecer é perfeitamente legítimo. É ele que quer esparecer, é ele que quer se manifestar. Você se manifesta, você vai, você sai, você faz algo, você come algo de bom, você bebe algo de bom, você conversa com alguém, ou você sai sozinho, você pensa sozinho. Isso é tipo uma descarga. É tipo uma descarga. E você, tá bom, aí você volta para trabalhar, você volta para falar com as outras pessoas, você volta para o mundo empírico. O problema é o Apasmara se manifesta no mundo empírico como se fosse empírico, achando que é real tudo que ele está projetando. Ah, ela está brava comigo, ela não me ama, ele não me quer, ele isso, ele aquilo, eu não sei o quê, eu sou um infeliz, ai, coitado de mim. É, aí é um problema. Aí, naturalmente, é um problema e confusão acontece. Então, aqui, esse simbolismo de Ishvara com o pé no Apasmara é o seguinte: dê a realidade que ele merece. Ele merece uma realidade, ele tem uma realidade. É uma realidade empírica até, porque o que aconteceu foi empírico. A emoção é empírica que a gente tem. O nosso medo de ser desamparado, ainda que ele não tenha, ainda que ele não possa ser justificado empiricamente, muitas vezes, você não vai ser desamparado, você tem dinheiro no banco, você trabalha, você faz bem seu serviço, você tem comida na geladeira, desamparado por quem? Ok? Que quem vai te desamparar? Vai desamparar quem? Um adulto? Um adulto, o ser consciente simples não vai ser desamparado. Ele não está amparado em ninguém. Você está encostado em quem? Não. Ele não tem respaldo na realidade empírica, mas ele tem respaldo emocional. Ordem emocional. Todo mundo sente o mesmo. Não é que só eu sinto, ou só você sinta. Todo mundo aqui em comum sente em algum grau isso. Medo do desamparo. Pânico disso. Se sente frustrado, mal amado. Todo mundo. Não tem, também não tem, não corresponde à realidade. Tanta gente gosta de você e te ama mais do que você merece. Mais do que você merece. Eu não mereceria tanto, mas tem. Mais do que eu mereço. Eu tenho mais do que eu mereço. Não tem respaldo, mas tem um respaldo emocional. E isso tem que ser reconhecido por você, de alguma maneira. Porque é Ishvara, é a ordem emocional. Foi o que te salvou. O Apasmara, esse inconsciente, foi o que te salvou, o que te fez crescer, o que te trouxe até aqui, o que te fez estudar e compreender as coisas na escola e falar com os coleguinhas. Você não podia fazer isso em pânico, correto? Você podia fazer o que você fez em pânico? Não. Você tinha que estar bem. O inconsciente fez isso. Encobriu tudo. Depois, quando você for tiver 40 anos de idade, você resolve. Tá bom. Gratidão ao Apasmara. Ou numa. Gratidão a ele. Tem esse efeito colateral dele ficar aqui
Às vezes dando uns coices, tá bom. A gente dá coice mesmo. Tenta atenuar o coice o máximo que você puder. Tenta atenuar o coice o máximo que você puder. Não se perca. Não se perca nas reações emocionais. Não se perca. Porque quando uma reação vem e você se perde, você faz essa pergunta. Como que é Vedanta prático, professor? O que que eu faço? Porque eu perco o conhecimento. Você não perde o conhecimento, você perde a si mesmo. Porque aqui, o conhecimento é você. A gente está falando, eu dei alguma fórmula para vocês decorarem? Eu dei alguma imagem para vocês verem? Eu dei alguma equação? Eu fiz uma figura, eu desenhei, eu tenho um quadro negro, PowerPoint, nada, eu não apontei nada, não tem nada para ser apontado. É você, a sua presença. Como que você perde isso? Ninguém perde isso, é impossível de perder. Mas é como que se perdesse. Entra um processo mecânico, uma reação. O intelecto é neutralizado. O intelecto quer dizer o coração. Isso que reflete o ser e entende. É como que neutralizado, vem um personagem à tona. A coisa. A coisa. A coisa vem à tona. Essa coisa não sabe de nada, nunca entendeu nada, está congelada no tempo, não vai embora. Ela não é que ela perdeu o conhecimento, ela não tem conhecimento, ela tem um afeto só. É um afeto que foi frustrado. E ela tem medo. Tá bom, pega ela no colo. Você dá a você o que você precisa. Ishvara dá. Você se põe no colo de Ishvara, do verdadeiro Deus. Deus, pai e mãe não são Deus, não. São falíveis, como você, como eu, como você. Claro que fizeram um monte de cagada. Eu fiz com a minha filha, meus pais fizeram comigo, não param parar. Tradição, param parar, eterno. Vai estar lá nos macacos na savana. Todo mundo fez merda. Todo mundo fez bobagem. E todo mundo estragou os filhos. Na verdade, não estragou, é assim mesmo. Não tem como não estragar. O filho vai se sentir abandonado, mesmo que você fique 24 horas do lado dele. Dá um espaço, pai. Você me sufocou. Vai ter. Você me sufocou. Você não me deixou me mimou demais. Você não me deu espaço, não deixou eu ser quem eu sou. Você é isso, você é aquilo. A criança sempre vai se sentir, essa sensação de abandono vai ter. É claro que piora enormemente com o nosso modelo social, em contraste com o antigo. Aqui no Ocidente ou no Oriente, que era o mesmo. Filho, o que é um bebê? Filho é uma família, se não é com a mãe, é com a avó, é com o tio, é quem ama, com quem ama e dá atenção. Uma escola, o professor tem 300 crianças lá, ela odeia todas elas. Ela quer ir para casa. Aquilo é uma bucha de canhão. Como que ela vai cuidar? Não tem como. Exigir isso da professora também não tem, não dá. Hum, não dá. Então você se põe agora, adulto, onde que eu vou achar conforto e relaxamento? Ordem, Ishvara, Deus, o infalível, no infalível. Deposite essa necessidade de infalibilidade de ordem naquilo que é infalível, onisciente e onipotente. O que é isso, professor? É o que está aqui, na forma de ordem física, fisiológica, psicológica, física mesmo, lei da física, gravidade. Né? A lei da gravidade falha? Não, não falha. Mesmo se começar as coisas a flutuarem agora, vai ter um motivo. A gente não pode não saber qual é, mas vai ter um motivo para a gravidade parar de funcionar. Se eu saio da atmosfera, eu flutuo. Sim, ordem. Né? A lei da gravitação não falha. Isso é Ishvara. Ela está presente no seu corpo, na sua mente. Por isso que existe psicologia, física, biologia, toda a logia, toda a lógica, toda a ciência existe porque Ishvara é onisciente, onipotente, infalível. Você está neste infalível.
Você vê, você toma conta, você entende? Você tem que tomar o primeiro plano da mente. O Apasmara está em segundo plano, claro que ele está. Ninguém eliminou isso, não tem como eliminar. E se você eliminasse isso, você ia eliminar com isso toda a graça também, toda a emoção da vida. O ser consciente simples, exterminador do futuro. I'll be back. Esse ser consciente, não estou falando disso, uma máquina. Eu não estou falando de uma máquina sem sangue frio. Se você arrancasse, vamos fazer a operação, arrancar o Apasmara está lá no lobo frontal, na glândula pineal, descobriram, vamos tirar ele. Tira então, você não vai querer tirar, ninguém vai querer tirar. O afeto está lá, todo o afeto está lá. A alegria está lá também. Hã? Como que é legal assistir uma aula ou dar uma aula? Um pouco meio como criança. Um pouco meio como criança. Se não, é uma porcaria. Não é? Tudo que você gosta de fazer e faz bem, é porque você faz meio como criança, você faz meio brincando. Você não faz muito a sério e tal, você faz a sério, é chato, é ruim, é difícil, você não consegue fazer. Você não tem essa energia, não tem. Vocês não sentem isso em Vedanta, não deixe Vedanta de lado. Você vai, não é nem que deixe, você vai deixar de lado. Eu não sinto uma alegria ali, um negócio meio de criança, é legal, é lúdico. Ah, interesse. Aí você tem gênio para coisa. Porque vem dele, vem disso, vem desse afeto. Ninguém quer tirar isso, eliminar isso, erradicar isso. Não. É importante estar aqui, ó, junto com os irmãozinhos, está ali aos pés de Dakshinamurti, mais próximo dele, o mais próximo dele, recebendo toda a atenção de Dakshinamurti, atenuado, contido. Você sabe, você dá atenção, você entende ele, você conversa com ele. E essa maturidade é preciso. Isso que torna a Vedanta difícil. Isso que torna só. Falta dessa preparação. Quando a Pasmara está solto e você nem sabe que ele está solto e você nem sabe o que é a Pasmara e você acha que você está sendo muito deliberado e muito consciente, quando na verdade você está só reagindo, buscando atenção e expressando a sua carência, achando que está lidando com o mundo empírico. Não, e aí é um problema. Aí realmente é um problema e Vedanta fica difícil, porque a gente passa quase que o dia inteiro fora do ar, na subjetividade, na fantasia, mas a pessoa não consegue entender Ishvara, não consegue. Mas onde está Ishvara? Ishvara me odeia, mas o mundo, professor. O mundo é uma desgraça. Por que esse sofrimento todo? Ei, do que você está falando? Que sofrimento todo? Você está sentado, alimentado, bem vestido, com luz, com teto, com tudo? O que você está falando? Não, é sofrimento do mundo, professor. Deixa o mundo. Mas na África as crianças passam fome. Calma. Calma. Pode ser, isso é verdade, mas calma. Você está racionalizando só para reclamar. Do que você está falando? O sofrimento tem sofrimento, tem. Reduz o sofrimento ao que ele é. Quanto de sofrimento tem no mundo? Tem um tanto, tem. Senão tudo é sofrimento, tudo é dor, tudo é difícil, tudo não sei o que. Isso é a criança pedindo atenção. A criança não entende, eu sou Brahma e não vai entender nunca. É você que entende. Você é a pessoa madura, o ser é o adulto entende. Então é isso, tem que dar graças a Deus que a gente cognitivamente não foi destruído na infância, emocionalmente fomos, cognitivamente não. Essa é a nossa salvação. E agora a gente entende as coisas e cura isso, da maneira que é curável. Não tem milagre nenhum, não tem mágica nenhuma, você não vai se livrar desse apasmara, ele vai estar lá, mas vai ser como um amigo meio estranho. Ó, quem é da minha geração vai lembrar do Garoto Enxaqueca. Vocês lembram do Garoto Enxaqueca na MTV? Garoto Enxaqueca, ele era um garoto enxaqueca que ele estava sempre puto e tinha uma nuvenzinha em cima dele, caindo chuva na cabeça dele, onde ia a nuvenzinha ia atrás.
Tipo esse amigo. De vez em quando vai estar lá uma nuvem na sua cabeça, tá bom. Você sabe você sabe do que se trata. Não é nada, não é nada real. Ninguém é responsável por isso. Às vezes tem uma certa existência. Você só tem que lidar um pouquinho com isso, com sabedoria. E Ishvara ajuda. E não sabe o que fazer. Dá para Ishvara. Fala, Ishvara, cuida como você cuidou. Cuida de novo. Tó. Aqui, ó. Só não fuja disso. Não fuja de encarar isso. Só isso. Porque aí que o problema existe no não olhar o problema. O problema é o não olhar o problema. Olhar o problema não tem problema. Ser objetivo. É isso. E esse Apasmara, então, está lá simbolizando todos os obstáculos. Estão sob controle ali, tão apaziguados os obstáculos para o autoconhecimento. Que são esses? Não são, normalmente não são obstáculos materiais. Às vezes são um problema mental, um problema físico, uma falta de recurso, um problema material. Às vezes impede que você estude, entenda, etc. Mas a maioria dos casos não é. É um problema desse nível, problema num nível psíquico, emocional. E que a gente vai muito aos pouquinhos, reconhecendo, sem nenhuma pressa. Não é assim, eu vou me preparar e depois eu vou estudar Vedanta. Não, junto com Vedanta vai te dando clareza, vai te dando mais calma, você vai olhando, vai entendendo as coisas vão caindo no seu lugar. O subjetivo no subjetivo, o relativo no relativo, o empírico no empírico, e assim por diante. Sem pressa, não tem nenhuma pressa aqui. Aliás, tem uma coisa que não dá para fazer com pressa, é amadurecer, né? Amadurecer não adianta. Uma pétala desabrochada não adianta você forçar. Puxa a pétala. Puxa, vai ficar bonito pra caramba. Puxa as pétalas da rosa. Ah, uma flor desabrochada. Não é uma flor desabrochada. É uma coisa rasgada e horrível. Tem que dar o tempo. Então, esse é o Pasmara aqui, o nosso amigo. Ele não vai ser um obstáculo para nós. Para que a gente entenda o que a gente tem que entender. Bom, essa foi a primeira parte da aula. E já foi um tempo de uma aula inteira, mas é sempre assim. Agora, umas perguntas. Teve uma pergunta do Cardoso no início da aula. Quem não ouviu, eu vou repetir aqui, que foi o seguinte. Ele perguntou se o estudo, o entendimento do Dakshinamurti Stotram dava moksha, libertação. Eu falei que sim. Ele perguntou se a leitura do livro, tem um livro do Swami Dayananda, comentando o Dakshinamurti Stotram, a leitura do livro vai dar moksha. Eu falei, o entendimento da leitura do livro, sim. E a leitura do livro, não sei. O entendimento da leitura, sim. O entendimento dos versos do Dakshinamurti Stotram confere moksha, esse entendimento? Sim. Esse entendimento é moksha. O Cardoso se espantou e falou, mas professor, é muito, né? Parece uma coisa tão simples. E como que eu achei que moksha fosse ganho com muito tapas, muito esforço. Porque afinal de contas, a lógica parece correta. Se você quer ser, o que você quer ser? Presidente dos Estados Unidos. É uma grande coisa a ser alcançada, é um grande cargo. Quanto esforço você tem que fazer? Você tem que puxar muito o saco, você tem que fazer muito compromissos escusos, arranjar você tem que fazer muita coisa, boas e ruins, e se esforçar muito e querer muito poder o tempo todo, 24 horas por dia, e ter muito estômago, etc, 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 você pode ser, quem sabe, se Deus ajudar, o presidente dos Estados Unidos. Quanto maior, eu quero ser síndico do meu prédio.
Bom, tem que fazer algum esforço. Mas o síndico normalmente quer empurrar para alguém. Seja síndico, não quer ser síndico. Não, tá aqui aberta a vaga de síndico. Quem quer ser síndico? É mais fácil. É mais fácil. Também não dá tanto status, não dá tanto poder, não dá tanta. Né? Eu sou síndico do meu prédio. Você não pode dar essa carteirada. Né? Você não vai dar essa carteirada, não é grande coisa. Então, esforço pequenininho, um fruto pequenininho. Esse presidente dos Estados Unidos, um fruto grandão. Quanto esforço? Isso, muito esforço. Agora, Moksha, Brahma, livre de limitação. Quanto esforço? Libertação é isso. Eu sou Brahma, eu sou livre de limitação. Quanto esforço? A lógica parece ser um esforço muito grande, muito infinito, muito grande. Não tem esforço infinito. Para alcançar o fruto infinito, eu teria que ter um esforço infinito. Esse esforço não existe. Nem vai existir. Você pode começar agora e parar no fim da idade, no tempo da suprema eternidade, quando, como diz Camões. Você pode parar lá, não vai parar. Você pode se esforçar até lá, não vai acabar. Não vai. Vai ser finito ainda o seu fruto, a sua ação vai ser finita. Por todo o tempo agora até o fim eu vou me esforçar para ter moksha. Pode parar com essa história. Pode parar com essa lógica. O ilimitado exige muita ação e muito esforço. Pelo contrário. O eterno, quanto esforço exige o eterno? Calma, volta. Inverte a lógica, inverte a lógica. Conhece a história do 10º menino, Cardoso? Pois é, quanto esforço o 10º menino tinha que fazer para encontrar o 10º menino? O 10º menino era o 10º. O 10º menino era assim: 10 meninos saem para fazer um piquenique. Eles são 10. E eles atravessam um rio. Tem um que é responsável por todos, o mais velho. E eles têm que passar por uma aventura para chegar no piquenique. Inclusive, cruzar um rio. Depois que cruzam um rio, o menino responsável conta os meninos para ver se eram 10. Porque ele tinha isso na cabeça no início: nós somos 10. E aí, quando eles cruzaram, ele contou, pôs os meninos na frente dele, bem na frente, enfileirou os meninos e contou 9. Esquecendo que ele era o 10º. Ele estava com essa ideia: somos 10 garotos. Esqueceu de si mesmo na preocupação e contou só quem estava na frente dele. E ficou desesperado, realmente desesperado, de fato desesperado. Cadê o 10º? Cadê o 10º? Cadê o 10º? Cadê o 10º? E não achava. E quanto mais ele se esforçava, quanto mais ele procurava, o que acontecia? Mais longe do 10º menino ele ficava, mais longe. Ele se afastava do 10º. A cada moita que ele procurava, o 10º menino estava mais escondido ainda. Mais longe, mais inacessível. Porque ele tinha que se livrar da conclusão de que eu perdi o 10º menino. Essa conclusão, que é a base da ação dele, é equivocada. Tanto mais ação ele faça motivado por essa conclusão, tanto mais longe do objetivo ele vai ficar. Concorda? Aqui a sua conclusão é: eu sou limitado. Tá errado. Tá errado. Tem uma história a festa no céu, que eu conto que minha filha ouve quase toda noite. O sapo fala: tá errado. Tá errado. Tá errado. Esse tá errado. A sua conclusão tá errada. Você não é limitado. A lógica do Cardoso vem dessa validação, dessa primeira conclusão: eu sou limitado, agora eu quero alcançar moksha. Eu estou preso. Eu sou um sofredor, eu quero me livrar do sofrimento. Porra, eu, pecador, quanta ação eu tenho que fazer? Meu Deus do céu, glória a Deus. Tem que ser muita bênção, muito esforço e muita força de vontade. Não. Volta, um passo antes. Um passo antes. Examina a conclusão motivadora do esforço. Por quê? Você quer se esforçar para quê? Para alcançar quem? Não, a felicidade. Que felicidade? O que significa felicidade? Não, eu quero ser livre. Livre, sim, livre. Livre de limitação, professor. Eu não quero ser limitado de jeito nenhum. Eu também. Eu também. É possível isso? Ó, se é no examinando o presente, o agora.
Porque isso já tem que existir agora. O eterno, livre de limitação, não pode ser limitado pelo tempo, né? Eu vou produzi-lo por muito esforço no futuro. Ei, você está falando de outra coisa. Você está falando de um karma pala, fruto da ação. Não é isso que nos interessa. Karma, todo karma, pega todo e joga fora, joga de lado aqui, ó. Limpa o quarto. Karma, você arrasta o móvel do karma, você pega e arrasta aí com força, deixa de lado, abre espaço aqui. Agora é Vedanta. Depois karma, você, quando a gente levantar aqui, a gente vai fazer um monte de karma. Vai querer um monte de coisa, vai fazer, vai se esforçar, vai alcançar, não vai alcançar. Aqui não. Aqui não. Cortem isso da cabeça de vocês. Não é um resultado de uma ação. Moksha não é o resultado de uma ação. Nem de uma, nem de muitas. Nem de ações poderosíssimas, nem de fracas. Não tem nada com ação. É o reconhecimento de uma realidade. É a negação de uma ignorância. Qual ignorância? Sobre quem é esse eu, que está querendo se esforçar muito. Porque, afinal, é a única coisa que eu sei fazer, é me esforçar. Não, não, não. Para. Tenha confiança em Dakshinamurti só por um tempinho. Só algumas aulas. Para. E examina quem é esse. Você vai ver que esse que quer ser livre é livre. Por isso eu digo, Cardoso, a lógica é inversa. A lógica é inversa. Precisa de menos esforço. Na verdade, você não precisa de esforço. Porque aqui, só mais um detalhe, aqui é tudo Pramana Tantra, é tudo centrado no Pramana, num meio de conhecimento. Quanto esforço eu preciso fazer para operar um meio de conhecimento? Olha, zero. Se você fizer algum esforço, inclusive, vai atrapalhar. O que é isso? O que é isso? Pronto, veio a resposta na mente de vocês. Quanto esforço vocês fizeram? É um controle remoto preto da Vivo. Quanto esforço vocês fizeram? Não, não fiz esforço, professor. Eu abri o olho. O olho me informou. Qual o esforço que você fez para ser informado disso? Nenhum. Que liberdade que você tem quanto a isso? Quanto à resposta dessa pergunta, o que é isso? Que liberdade que você tem? Você pode escolher o que é isso? Você pode decidir a cor, dizer o nome? Não, não, não. A resposta vem. Você pode não querer que fosse, você pode querer que fosse outra coisa. Que coisa mais chata, Luciano. Que coisa, sempre o mesmo exemplo, esse controle na sua mesa. Sim, mas é o que é. É um controle. Você é informado. Você é passivo. Você recebe a informação, ó, do meio de conhecimento, do olho. Ele te traz como um repórter, como um mordomo, de bandeja. Ele te traz você passivo. Passivo, 100% passivo. Se você quisesse se intrometer, ia dar um problemão. Mas eu acho que... Não, você não acha nada. O olho informa. Pronto. Isso é pramana. É diferente de karma. Karma é diferente. Cardoso, levanta o braço. Um karma que ele pode fazer lá, levantou. Ele pode fazer, ele não poderia. Por que ele levantou? Obrigado, Cardoso. Por que ele me obedeceu? Porque ele quis. Ele poderia querer não obedecer. Poderia levantar o braço, poderia levantar a perna. Só de sacanagem. Poderia fazer tanta coisa. Poderia não fazer, poderia fazer outra coisa. Ele tem escolha no karma. No conhecimento você tem escolha? O que é isso, Cardoso? Diga que é um copo de leite. Ele pode até dizer, mas ele sabe que não é. Ele sabe que não é. Porque ele é passivo. Qual o esforço que ele faz? Zero esforço. Não tem esforço. Aqui também não. Na aula de Vedanta é assim, você só vem e empresta o seu ouvido, o seu intelecto. Você empresta. E você entende o que eu falo. E deve entender. Se não entende falado assim, vai entender falado assado. Uma hora ou outra. Bem ou mal, você vai entender. Não precisa fazer esforço. Né? Não tem esforço. Zero esforço. Tá certo? Certo, Cardoso? Certo. Professor, só mais uma perguntinha complementando essa. Quer dizer que a gente pode atingir moksha com Jnana Yoga sem precisar
purificar a mente com Karma Yoga? É possível Não, pular essa etapa? você precisa purificar a mente com Karma Yoga, foi disso que eu estava falando até agora. Esse rapazinho aqui é o que é pacificado com Karma Yoga. Para de reagir ao mundo. Haja. Karma Yoga é isso, haja. Deliberadamente, sem reação, abandonando a reação ao fruto da ação, ao shubham, ao desejável ou ao indesejável, não interessa. Faça o seu dever, receba o resultado objetivamente, sem choro, sem reclamar. Isso é Karma Yoga. E isso é para neutralizar esse sujeito. Sem Karma Yoga não tem chance. Karma Yoga é um upaya, é um meio para, assim, ó, o meio direto. Vejam no meu YouTube, veja lá, Cardoso, no meu YouTube tem um vídeo Yoga versus Vedanta, ponto de interrogação. Um vídeo que eu postei, um trecho de uma aula da Gita que eu postei a semana passada, eu acho, faz uns dias aí. Lá eu explico isso sobre meios secundários e meio direto. O meio direto para moksha é jnanam, conhecimento. Karma não pode ser, porque você não pode produzir o eterno fazendo esforço. O eterno já é. Mas se você quer alcançar o eterno, sim. Como pode isso? Por ignorância do eterno, só pode ser. Não tem outra opção. O eterno é aquilo que é sempre, portanto agora. Mas eu quero alcançar, professor. Então você ignora. Se você ignora o meio para remover a ignorância, é só um, conhecimento. Karma não remove ignorância. Vou fazer a ação para achar o 10º menino. Isso eu não preciso achar, o 10º já é. Você não sabe que eu sou o 10º. Como que você vai resolver isso com a ação? Não tem ação. Mukhya sadhana, meio principal. Mukhya sadhana. Assim como, qual é o Mukhya sadhana para esquentar água? Você quer cozinhar miojo, tá com fome agora, depois da aula, quer comer rapidinho alguma coisa, vai esquentar miojo? Boa opção, boa opção. Como que você vai fazer? Qual é o sadhana? Qual é o meio? Fogo. Fogo. Não tem outro, Cardoso, não tem outro. Não tem opção. Não, eu vou pôr no micro-ondas, professor, fogo. Vou pôr na air fryer, professor, fogo. Calor é fogo, você precisa de calor. É o sadhana para esquentar fogo, esquentar água, ou para esquentar qualquer coisa. É fogo. Sem fogo não há esperança de miojo. Não há esperança nenhuma, zero esperança. Mas só fogo basta? Hã? Para esquentar água para fazer miojo? Joga água no fogo. Basta? Não basta. Precisa de outras sadhanas. Sadhana significa meio para alcançar um objetivo. Que outro meio? No mínimo uma panela. Pelo menos uma panela, para conter a água a ser esquentada. Senão você vai jogar a água, ela vai se dispersar, apagar o fogo, vai ser uma bagunça. Não vai ferver nada, não tem miojo. Mas panela esquenta a água? Não. Mas é necessária? É. É um meio que ajuda, um meio de ajuda, um upaya, um expediente auxiliar para que a água cozinhe o miojo. Quem cozinha o miojo é a água. O fogo na água. É o fogo. Na água que cozinha é o fogo. Agora, para ajudar o fogo a fazer o seu trabalho de aquecer o miojo para você comer, é preciso de panela, é preciso de um monte de coisa. Eu dei o exemplo no vídeo, se a janela está aberta, batendo um vento, não esquenta a água, porque fica batendo vento, oscilando o fogo, você tem que fechar a janela. Fechar a janela esquenta a água? Não, mas é preciso. Da mesma maneira aqui, o que dá moksha? Conhecimento em jnana 1. Só o conhecimento basta? Bastaria. Na prática não basta. Por quê? Porque você precisa estar inteiro, contido aqui, ó. Quando você ouve o Vedanta, você precisa estar inteiro. Só a Pasmara não pode estar encobrindo metade de você. Você tem que estar inteiro, você é inteiro aqui, ó. Mas você ouve e você reconhece. Pronto, e não tem conversa. Mas professor ali... Não. Quando você entende, você entende. Vedanta. Auto-evidente. É auto-evidente. O assunto de Vedanta é auto-evidente. É impossível de ignorá-lo. Essa é a verdade. Certo? Entendeu, cara? É preciso, sim. Essas sadhanas secundárias são precisas. Yoga é preciso, Ashtanga Yoga é preciso, Karma Yoga é preciso, tudo é preciso. Mas nenhum deles é meio direto. Para eliminar a ignorância, só há um meio. Jnana, conhecimento.
É isso. Certo? O mantra do Dakshinamurti, ele está perguntando, vai ser nas aulas, tá? Nas aulas, vai começar quinta-feira. Hoje a aula foi uma aula aberta a todos, e para a gente encerrar o curso grátis, ficou faltando o Apasmara, e então agora a gente encerrou finalmente, e quinta-feira a gente começa com as nossas aulas. A gente vai abrir agora, hoje vai ficar 24 horas, 20% de desconto. Para quem perdeu a promoção de 40%, infelizmente terminou, mas tem essa outra possibilidade agora, 20% de desconto para quem quiser fazer a turma, quem não se inscreveu e quer fazer, tem essa possibilidade desse desconto ainda, em 12 vezes também da mesma forma. E eu acho que é isso. Certo, pessoal? Vocês têm mais alguma pergunta? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om